A todos, né, que vão assistir a esta a fala do professor Delton. Eu gostaria primeiramente de agradecer o nosso convidado, né, em nome da diretoria, por ter aceito fazer essa fala, né, e amanhã a gente é o dia da comemoração da consciência negra, e o professor Delton generosamente as aceitou o nosso convite para fazer uma fala, né, sobre esse marco histórico que é tão importante para a sociedade brasileira, né. Quero agradecer também o Everton, que é nosso jornalista, que vai pôr em circulação a fala do professor Delton, e eu quero apresentar o professor Delton, né, ah, ah, quem é o professor Delton. Ele é professor do curso da História da Universidade Estadual de Maringá, né, e do mestrado profissional em ensino de História da mesma universidade. Ele é doutor em Educação com estágio de doutoramento junto ao Centro de Investigação Didática e Tecnológica na Formação de Formadores da Universidade de Aveiro, Portugal. Ele é mestre em Educação e graduado em História e em Pedagogia, é pós-doutor em História na linha de Fronteiras, Populações e Bens Culturais, é pesquisador do Núcleo de Estudo Interdisciplinares Afro-Brasileiros da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná, e participante do Núcleo de Estudos de Gênero e Raça na Universidade do Extremo Sul de Santa Catarina, né, na Unesc. Foi representante da região sul do Consórcio Nacional dos Núcleos Afro-Brasileiros, CONEABs, de 2018 a 2020. Foi coordenador do projeto Ações de Promoção à Formação de Professoras e Professores para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira na Educação Básica, financiada pela SET, de 2018 a 2020. Atualmente, ele é diretor de Relações Internacionais de Associação Brasileira de Pesquisadores e Pesquisadoras Negros e Negros, né, a BPN, de 2020 a 2022. Também ele é conselheiro consultivo da Ouvidoria Geral do Estado do Paraná, 2019 a 2021, conselheiro da Permanente do Direitos Humanos do Paraná, o COPED, até 2023, e representante da Universidade Estadual de Maringá no Conselho da Igualdade Racial de Maringá, o CONPIR. Tem publicações nacionais e internacionais sobre a história da população negra no Brasil, ensino de história, cultura afro-brasileira, patrimônio afro-brasileiro, história da África e direito da população negra. Então, é um vasto currículo, né, uma atuação bastante profícua aí da cultura e da história, né, afro-brasileira aqui no Brasil. Mais uma vez, professor Delton, agradeço, né, o seu aceite ao convite aqui da CESDUEM, agradeço em nome da diretoria e passo a fala, então, a você, né, pensando no Dia da Consciência Negra, um dia tão importante, um marco tão importante na história do Brasil. Por favor, professor. Professora, eu que agradeço o convite, é uma honra estar falando com a senhora aqui nesse momento, né? Agradeço imensamente por colocar uma discussão sobre a consciência negra na programação da CESDUEM, né? Lembrando que a CESDUEM ela já nos acompanha na luta por igualdade e justiça há algum tempo, né? Nós tivemos o apoio da CESDUEM de boa parte massiva e um bom apoio para todas as mobilizações que a gente vem fazendo nos últimos anos, inclusive para fazer toda a campanha em prol das cotas raciais na universidade, a partir daquele movimento que foi Professores Pró-Cotas. Então, estabeleço aqui o meu agradecimento, e eu sempre digo que fazer política de ação afirmativa, ou ser antirracista, como está na moda se dizer antirracista, não implica em somente dizer que é antirracista, mas construir ações para que esse antirracismo aconteça. E aí, nesse sentido, eu tenho muito a agradecer a CESDUEM, porque ela tem nos apoiado em boa parte das nossas ações, é uma companheira em várias ações feitas pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro ao longo desses anos aí de existência, né? Muitas vezes a gente recorreu a CESDUEM para ter apoio, para conseguir fazer as nossas atividades e exercer uma educação para as relações étnico-raciais na Universidade Estadual de Maringá, que é tão fundamental essa discussão, já que a nossa universidade ainda é uma universidade
com pouca diversidade étnico-racial, né? Estamos lutando para que isso mude, né? A partir agora das cotas raciais que foram implementadas no dia 20 de novembro de 2019, porém, estamos com a primeira turma, efeitos da pandemia, entrou agora a primeira turma, nós temos aí praticamente 200 alunos cotistas negros adentrando nos diversos cursos, entre cursos que a gente tinha uma baixa presença negra, por exemplo, tivemos 27 alunos cotistas raciais no curso de Direito, né? Isso eu, enquanto professor que dá aula no primeiro ano dos cursos de Direito, sei que é baixíssima essa presença, então hoje nós já temos um curso de Direito mais diverso, né? Nós tivemos 7 alunos negros entrando no curso de Medicina, nunca se teve 7 alunos negros no curso de Medicina no mesmo ano. Né? Então, isso demonstra a importância dessa política. Temos lutado também, né, aproveitado, de certa forma, a data para fazer um balanço do que está sendo feito aí. Né? Nós temos alguns cursos de pós-graduação na UEM que já adotaram cotas raciais. Nós temos aí, se não me engano, nesse momento, 7 cursos, né? Entre eles ciências sociais, história, administração, educação, a enfermagem também adotou, mas acho que não tem cotas para nenhum, mas cotas para indígena, mas de qualquer forma nós estamos avançando nessa discussão. E precisamos avançar também no aumento de professores e professoras negros na instituição. Sabemos que nesse momento, autorização de concurso quase não existe, essa é uma luta também nossa, uma luta da CESDUEM, mas é fundamental também que a gente consiga incidir as cotas raciais sobre os testes seletivos, né, para que a gente também tenha um maior número de professores e professores negros e indígenas na universidade. Não adianta a gente só aumentar, adianta, mas fica frágil a política, né? Aumentar o número de alunos negros na instituição, mas eles não se verem nos professores também. Isso significa que um aluno não pode passar por um curso de 4, 5 anos, né, tendo 30 disciplinas e todas elas ministradas por professores brancos ou não ter nenhum professor negro, nenhum professor indígena. Então, todas essas são políticas que a gente vem discutindo, que a gente vem colocando em pauta e já aproveito esse momento aí também para pedir apoio à CESDUEM para que a gente consiga pautar isso. Eu sei que nós estamos vivendo um momento extremamente difícil, de corte de recursos, um momento que a universidade pública tem sido atacada, e lembrando que boa parte desse ataque tem sido resultado também da diversidade, da ampliação, né, que o ensino superior fez nos últimos anos. Quando o ensino superior ele era habitado somente por um grupo, se dizia que a universidade era um espaço de excelência. Hoje que a gente está conseguindo ampliar o público da universidade, começa a questionar a universidade, seu ensino e os professores. E isso, de certa forma, é uma reação dessa luta que a gente tem feito por justiça social, por uma universidade mais plural, por uma universidade democrática e uma universidade em que todos e todas se sintam representados nela. Então, por isso que eu me sinto tão feliz de estar falando com vocês nesse momento, e estar falando desse lugar que é um lugar que é um dos poucos professores negros que nós temos na instituição no momento. Nós ainda temos essa baixíssima presença, mas isso vai ser mudado, porque não só temos professores e professoras negros e negras lutando por isso, mas nós temos professores não negros e não negras aliados dessas lutas e que entendem que construir uma política antirracista é o caminho para o fortalecimento da democracia. Ter uma democracia forte colabora com a existência e com a vida de todos, independente da sua cor. Não tem como ter democracia e justiça social onde existe racismo, onde existe homofobia, onde existe machismo, onde existe transfobia, entre todos os outros processos de preconceitos históricos que nós temos. Dito isso, né, nós temos que lembrar que nós estamos fazendo essa live a partir dessa efêmera, né, essa data que é o 20 de novembro, e isso também nesse ano é muito especial. Né? A proposta do 20 de novembro está completando aí 50 anos. Né? Em 1971, nós tivemos Oliveira Silveira, né, que é de Porto Alegre, é um gaúcho, a gente até chama ele do poeta da consciência negra, lembrando que Oliveira Silveira ele é um dos pioneiros da Fundação Palmares,
que é mais uma instituição que a gente precisa lutar para fortalecer e não ficar perdido em discursos de não proteção, de não incentivo à valorização da cultura negra, mas em 1971 ele dizia que era necessário a gente fazer uma proposta de uma data que marcasse o reconhecimento da luta da população negra no Brasil por humanidade, que foi esse a primeira luta. Nós temos que lembrar que a população negra escravizadas, eles eram considerados semimoventes, ou seja, não eram considerados humanos, e mesmo depois da abolição da escravatura e proclamação da República no Brasil, essa população foi colocada teoricamente numa ideia de cidadania, mas era uma cidadania, e de certa forma, subalterna, porque era uma cidadania que não garantia acesso a direitos, mesmo dizendo que tinham direitos, né? Porque não basta só promulgar direitos, a gente precisa garantir acesso a direito. Então, em 1971, Oliveira Silveira dizia o seguinte: a gente precisa de uma data que marque essa luta por reconhecimento, ou que marque o reconhecimento dessa luta. Algumas pessoas argumentavam que já se tinha o 13 de maio, né? Mas nós temos que lembrar que o 13 de maio, por muito tempo, ele foi a glorificação da figura da princesa Isabel, como se a princesa Isabel tivesse oferecido a liberdade para a população negra e como se a própria abolição da escravatura também não fosse resultado da luta da população negra, né? E então a gente pode dizer que o 20 de novembro ele está dentro dessa perspectiva da gente reterritorializar as narrativas e os saberes que nós temos sobre a população negra. E dessa proposta que foi feita em 1971, está se completando 50 anos. Nesses 50 anos, nós sabemos que o 20 de novembro ele entrou no calendário escolar a partir de 2003, com a aprovação da Lei 10.639 de 2003, que fala da obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. Lembrando que a universidade ela tem uma responsabilidade com a efetivação dessa lei em todos os cursos, né? De humanas a exatas, de biológica, das biológicas às ciências sociais aplicada. Em todos os cursos é preciso discutir relações étnico-raciais. A gente não pode mais aceitar ter o curso, por exemplo, de engenharia civil, que é perpassado, basicamente, boa parte, né? 90% dos alunos, 95% dos alunos são brancos, enquanto os mestres, os serventes ou os pedreiros, em sua maioria, negros. O que acontece que esses sujeitos não fazem engenharia civil? Ou seja, as posições de poder ocupadas somente por um perfil étnico-racial. Por isso que nós também temos que discutir relações étnico-raciais nas engenharias, na medicina, na biologia. É fundamental a gente que o curso de medicina se volte também para discutir saúde da população negra. A população negra no Brasil tem aí uma alta incidência de diabetes, tem uma alta incidência de glaucoma, pressão alta, afinal de contas, lidar com racismo todo dia sobe a nossa pressão realmente. Se for mulher negra ainda que tem que lidar com racismo e machismo e o sistema patriarcal, isso piora ainda, e a gente precisa que a universidade e cursos como o curso de medicina comecem a se preocupar com essas especificidades que a saúde da população negra perpassa, né? Estou dizendo tudo isso porque o 20 de novembro, como um dia que marca o reconhecimento da luta da população negra, ele também foi pensado em homenagem a Zumbi dos Palmares, né? Nós sabemos que Zumbi dos Palmares ele é um ícone, ele é um herói da história negra, e eu, como um bom historiador que morro de medo da história dos heróis, nós sabemos que a gente precisa problematizar todos os nossos heróis, mas precisamos reconhecer que a sua história marca uma luta da população negra por existência e por resistência, uma luta da população negra contra o racismo, contra a sua desumanização, né? E essa luta, Zumbi como chefe, né? Como aquele que representa o Quilombo dos Palmares, não sozinho, porque a gente tem que lembrar de Dandara, né? Dandara, companheira de Zumbi, ou seja, a mulher negra também é preciso ser lembrada, é preciso lembrar que existem implicações entre a questão de raça, gênero, identidade de gênero,
classe, entre outros marcadores sociais, né? A raça não está sozinha nesse lugar. Eles marcaram, construíram um espaço de resistência e um espaço de existência da população negra no século XVII, né, lá por volta de 1690, no século XVII, que a população negra não era vista, não era entendido como escravo. Então, a gente pode entender que, ao reconhecer a luta de Zumbi dos Palmares, né, por uma vida que não estava direcionada ou talhada ou moldada pela escravização, a gente também reconhece a luta dos homens e mulheres negras, que, primeiro, lutaram contra a escravidão no Brasil. E depois da escravidão, lutaram para que a população negra tivesse acesso a direitos, tivesse a sua dignidade respeitada, tivesse o direito à liberdade respeitado, o direito à vida respeitado, o direito à intimidade respeitada, né? E o direito à propriedade também respeitado, se a gente estiver pensando aí nos direitos fundamentais individuais, tão bem proclamado pelo direito moderno, mas que é muito difícil a aplicabilidade, o acesso para a população negra. É só você pensar no autogenocídio, né? A gente diz, né, na automática, é o genocídio da juventude negra no Brasil, né? Como nós temos aí a ideia de que esses jovens, a vida desses jovens, a mesma expectativa, aquilo que eu gosto de chamar de esperança de vida da população negra no Brasil é menor do que a população branca. Resultado aí, nós tivemos agora na pandemia que, apesar da gente ter um Estado que tem negado dados e tem negado o racismo, nós temos algumas pesquisas demonstrando que a população negra, os povos indígenas, foram os que mais sofreram com a pandemia. Nós temos resultado mostrando que, quando se trata da educação básica, as crianças negras e as crianças indígenas são as que mais ficaram sem essa educação. E outro dado alarmante, que nós estamos aí na porta do Enem, mostrando que nós temos o Enem mais branco dos últimos 10 anos. Né? Lembrando que o não fazer o Enem é a gente ter um menor número de pessoas negras e indígenas nas universidades, porque o Enem é utilizado por muitas instituições como uma estratégia de inclusão, de inserção de pessoas na universidade. Então, ter um Enem branco significa, de certa forma, prejudicar uma luta que o movimento negro, entre outros movimentos, tem feito de anos e anos e anos, que é a democratização do ensino superior, né? E isso tem muito a ver, com a luta que a CESDUEM faz, né? Não só pelo direito dos professores, né? Pelo reconhecimento do nosso trabalho, a valorização do nosso trabalho, mas a valorização do espaço do nosso trabalho também. Eu sempre digo que não tem como você lutar, por exemplo, por uma universidade de qualidade, uma universidade pública, se você também não luta contra as mazelas sociais como racismo, homofobia, xenofobia e patriarcado. Se você faz isso e não traz essas lutas contigo, você precisa repensar, colocar a sua luta na terapia, porque ela está sendo feita de forma errada, né? Eu acho que é fundamental a gente pensar isso, né? Dito isso, a gente pode dizer o seguinte, tá, Delton, ok, então entendi que o 20 de novembro tem esse significado de reconhecimento da luta da população. Exato. E aí você pode me falar, mas, Delton, essa luta só faz no 20 de novembro? Né? A gente não faz isso nos outros dias? Sim, nós fazemos isso no dia. O 20 de novembro, ele não pode ser lido ou ser pensado como um fim em si. Né? Ele deve ser pensado como um momento específico que nós juntamos, né? Aquele esforço que a gente faz durante o ano todo, aquela dedicação, toda a formação que eu e milhares de pessoas que estão envolvidas nessa luta faz durante todo o ano todo, a gente junta a força que resta no nosso corpo para marcar esse dia politicamente, né? E cobrar das instituições públicas e privadas que elas coloquem no seu organograma, coloquem no seu planejamento, comece a discutir o racismo que perpassa a sua organização. A gente questiona, por exemplo, nesse momento que a gente questiona, por exemplo, instituições que têm 300 funcionários e praticamente não tem funcionários negros, e quando tem esses funcionários negros, eles só estão nas posições de limpeza, ou nas posições que não têm
poder de decisão. Porque não basta ter representatividade, a gente luta por uma representatividade negra, sim, mas essa representatividade também tem que garantir lugares de decisão, lugares de poder. Então, a gente também quer pessoas negras nas diretorias das empresas, na gestão das universidades, em todas as outras instituições também. Né? Então, literalmente, a gente poderia dizer que, literalmente, o Dia da Consciência Negra é um momento em que a gente está chamando a sociedade para lembrar que é necessário uma reflexão constante, cotidiana, durante o ano todo, sobre como o racismo marcou o nosso tecido social e marca a nossa vida cotidianamente. E aí, se você não percebeu isso ainda, esse é o momento que eu digo para você olhar, por exemplo, e aqui eu estou falando com muitos professores e professoras, olha para o seu departamento e se pergunte quantos professores negros tem no seu departamento. Olhe para a sua sala de aula e se pergunta onde estão os alunos negros, considerando que 56% e crescendo, porque até o censo nos tiraram, né? Onde estão os alunos negros? Se pergunte. E pergunte o que eu posso fazer, como que eu posso, por exemplo, propor políticas para o CEP, para o COU, para ampliar essa organização. Como que eu posso ajudar, não só ajudando na ampliação das políticas de acesso, como cotas raciais na graduação, na pós-graduação, mas como que eu posso colaborar com a permanência e o sucesso dos alunos? Quantos professores, quantos intelectuais negros tem no seu programa de ensino, meu querido professor e minha querida professora, pensando aí a partir desses lugares, né? É isso, gente. E aí você pode falar, nossa, mas eu não conheço, mas assim, eu dou engenharia, dou aula de matemática, álgebra. Sério que você acha que não tem cientistas negros? Né? Se não tem, é porque, literalmente, nós temos o que a gente chama de poder epistêmico branco, ou seja, lembrando que a ciência, a partir dos moldes da ciência moderna, é pensada a partir da Europa, que criou uma invisibilidade. Se você não conhece, só me dá um oi lá, um oi no Instagram, me dá um oi, que, olha, eu te envio várias pessoas e vários autores para que você possa conhecer. Então, o 20 de novembro é esse momento que nós estamos utilizando toda essa potência que nós precisamos criar para conseguir existir e resistir no mundo, e lembrando que a gente gostaria de existir sem ter que resistir. O resistir gera muita dor, muito cansaço, mas a gente continua resistindo. Nós temos um compromisso com a luta contra o racismo. E por esse compromisso, a gente também precisa... Agora, se vocês lutarem comigo, eu preciso resistir menos. Se vocês estiverem comigo, eu não preciso carregar esse fardo não vai ser tão pesado. A luta contra o racismo vai se tornar um pouco menos árdua. Né? Então, é nesse sentido, essa minha fala também, aproveitando esse espaço que a gente está, é uma fala de convocação, uma fala de conclamação para que todos estejam nessa luta e entenda esse 20 de novembro como um momento que marca essa reflexão, mas essa reflexão não acaba aqui. Essa reflexão ela está nos dias, de todos os dias, inclusive nas decisões que a gente toma se nós vamos adotar cotas raciais no nosso programa de pós-graduação ou não. Né? Então, é disso que a gente está falando. A gente tem que lembrar que o racismo, uma das marcas do racismo no Brasil, foi literalmente deixar a população negra e os povos indígenas à margem. O racismo, ele acentuou as desigualdades, né? Até você que argumenta, mas o problema do Brasil, Deto, são as desigualdades sociais também. Mas essas desigualdades sociais, quando incide questões como raça, gênero, entre outros marcadores, ela fica mais acentuada ainda. Um exemplo é que as mulheres negras no Brasil, elas ganham 1/3 do homem branco. E elas ganham ainda menos do que a mulher branca e menos do que o homem negro. Ou seja, o fato do corpo da mulher negra incidir raça e gênero coloca essa como um sujeito que tem um poder aquisitivo baixíssimo no Brasil. E aí a gente fica aprendendo, nossa, que bacana, né? As mulheres negras são criativas, elas são empreendedoras. É um empreendedorismo compulsório.
É o empreendedorismo para sobreviver. Então, vamos tomar muito cuidado com esse discurso do empreendedorismo, né? Porque esse empreendedorismo, ou eu aprendo a fazer um bolo e começo a vender esse bolo, ou eu morro de fome. Lembrando que as mulheres negras também, boa parte delas são responsáveis pelas suas casas, pelo sustento das suas casas, pelo sustento dos seus filhos. Né? Então é fundamental lembrar que literalmente o racismo ele acentua as desigualdades sociais, né? Então não é só uma questão de classe, mas é uma questão de classe que conversa com as questões de gênero, que conversa com as questões de raça, que conversa com outros marcadores sociais de diferença, né? Dito isso, a gente pode dizer então que o 20 de novembro é um momento que a gente está reforçando a nossa mobilização para 3 ações que eu acho fundamental. Quais são essas ações? A primeira é reconhecer o racismo como um elemento estruturante e estrutural da sociedade brasileira. É reconhecer que o racismo marca o nosso tecido. O racismo perpassa o nosso currículo, o racismo perpassa as nossas práticas pedagógicas, o racismo, inclusive, ele perpassa as nossas decisões administrativas. Né? Então, é o reconhecimento da existência do racismo como uma chaga que marca o tecido social brasileiro. O segundo é, se a gente reconhece que o racismo, ele causa desigualdade e ele marca o dia a dia da nossa vida ao ponto de boa parte de nós passar uma turma, gente, desculpa, uma turma de 40 alunos, não ter um aluno negro, deveria ser impensável. Deveria ser impraticável, não deveria existir essa situação. Mas existe, principalmente em cursos considerados cursos imperiais, como Direito, Medicina. Por muitos anos, o curso de Direito aqui não teve nenhum negro. E me parece que isso não é um problema para muitas pessoas ali. Né? Então, é essa a discussão que a gente precisa colocar. Isso tem que ser um problema para nós. Né? É um problema quando num departamento com 25, 26 professores, 32 professores, não tem nenhum negro. E aí é sério que você vai falar para mim que não tem nenhum professor negro porque nenhuma pessoa negra teve competência para passar num concurso? É disso que você está falando? Gente, nós tivemos competência, coragem, força para sobreviver à escravidão, para sobreviver à marginalização histórica. Sério que vocês acham que a gente não ia pegar... Se a gente tivesse oportunidade, a gente não ia pegar uns livrinhos e estudar para entrar isso? O que a gente não teve foi oportunidade. Dedicação, esforço, garra nós temos. Mas também, muitas vezes, nós ficamos adoecidos porque parece que a gente tem que trabalhar 3, 4, 5 vezes mais para estar no mesmo espaço. Isso adoece a nossa psique, isso adoece os nossos corpos. E detalhe, eu sei que vocês talvez estivessem esperando aqui uma fala mais acadêmica, mas eu me nego a ser acadêmico nesse momento porque eu estou falando com colegas de trabalho. Eu estou falando com colegas que querem construir uma educação pública de qualidade. E não existe educação pública de qualidade com racismo. Não existe educação pública de qualidade sem a presença da população negra nos bancos escolares enquanto professores dessa instituição. Me desculpe, se você acha que é possível construir educação pública de qualidade sem a presença da população negra e dos povos indígenas, você coloca a sua luta na terapia porque ela está sendo feita de forma equivocada. Né? Desculpa se eu pareço ser muito assertivo, mas nesse momento não consigo ser fofinho. Né? Fofinho eu deixo para ser depois. Agora eu preciso de assertividade. E desculpa, eu estou tentando fazer isso com muito afeto e muito carinho, porque eu sei que nessas dois nós temos mas muita gente que tem lutado cotidianamente contra o racismo. E muita gente que fez na sua luta ações, ao ponto de conseguir aprovar cotas raciais nos seus programas de pós-graduação e lutou conosco, né? Muitos professores e professoras dessa instituição, para quem não sabe, se colocaram entregando panfleto na frente da UEM a favor das cotas raciais. Né? Se colocaram, vestiram a camisa e saíram distribuindo camisa e indo falar de curso em curso, que eu acompanhei muitos. Nós fomos falar de curso em curso, né? De colegiado em colegiado e tentar tirar todas as dúvidas sobre as cotas raciais, inclusive discutir coisas que já tinha sido, que para mim já tinha sido superada. A ideia de que as cotas raciais diminuem a qualidade do ensino, muito pelo contrário. A qualidade do ensino fica prejudicada quando você não tem pessoas negras e indígenas.
Que ensino é esse? O que vocês estão ensinando aos seus alunos se você não tem diversidade étnico-racial nas salas de aula? Né? Então é isso. A qualidade, as cotas raciais, ela não está prejudicando, acabando, ou detonando, ou prejudicando a ideia de igualdade. Que igualdade é essa quando alguém ficou escravizado 350 anos? Que igualdade é essa quando você diz para o menino da periferia, né, que tem que se virar para vender geladinho aos 6 anos para ajudar a cuidar dos irmãos, uma mãe preta que trabalha literalmente 12, 15 horas por dia, ainda não ganha o suficiente para comprar um tênis para o seu filho ou um material? Que igualdade é essa? É sério que você tem coragem de me afirmar que a gente estamos no mesmo padrão de igualdade? E detalhe, eu me nego a acreditar que professores e professoras dessa universidade acredite que a igualdade é só jurídica. Não perceba que a igualdade ela tem outros aspectos. Para além da igualdade jurídica, a gente precisa pensar na igualdade material e na igualdade simbólica. E quando eu falo de igualdade simbólica, eu falo de coisas que eu vivencio na universidade quase todos os dias. Por exemplo, como entrar num bloco e a pessoa pedir para eu pegar papel higiênico, colocar papel higiênico no banheiro, porque literalmente acabou o papel higiênico. E quando eu digo para ela, mas o que você vai fazer em relação a isso? Ela me diz, mas você não trabalha aqui, inclusive brava. Eu digo, sim, eu trabalho, você é professor. Aliás, eu sou professor e vou dar aula naquela sala ali. Ela diz, desculpa, eu não sabia que você era professor. Não sabia que eu era professor. Mas literalmente você estabeleceu qual era a outra profissão que eu tinha. Quando eu estou numa sala de aula, numa sala dos professores, e vejo que o outro professor está extremamente incomodado porque ele não me conhece, para ele, literalmente, o que uma pessoa negra está fazendo na sala do professor de um curso que praticamente não tem professores negros. O fato dele não me conhecer não significa que ele poderia estabelecer aquele olhar desconfiado, aquele olhar que estava literalmente me acusando. E talvez ele não percebeu que o olhar dele estava me acusando, mas o corpo negro que vive esse olhar constante, essa ideia de suspensão, essa ideia de ser corpo suspeito constante, eu percebi. E aí eu tenho que lidar com isso, colocar um sorriso no rosto e dar a aula com a maior qualidade que eu possa dar. Por quê? Porque se eu também falhar na qualidade da minha aula, vai dizer, olha, tá vendo? Pessoas como ele não dão aula direito. É isso que passa na minha psique. É isso que faz com que eu tenha que ter cada vez mais fortalecido, inclusive a minha saúde mental, para continuar trabalhando. Né? Então, assim, o corpo negro na instituição, ele tem todos os problemas que vocês têm, mas ainda precisa lidar com o racismo do dia a dia. Então, é nesse sentido que a gente fala, precisamos de reconhecimento? Precisamos, mas precisamos de reparação. E sim, professores e professoras, se vocês conseguem reconhecer o racismo como uma política que marca as nossas vidas, o nosso dia a dia, vocês também precisam considerar que nós temos que estabelecer políticas de reparação. E políticas de reparação pode ser institucional, mas também envolve políticas que você pode adotar. Começa a perguntar, quantos orientandos você já teve no decorrer da sua trajetória aqui na universidade? Desses, quantos orientandos eram negros? Começa a se perguntar, professores, como eu vou falar mais uma vez, quando você organiza os seus eventos, professor, que você convida lá um evento que tem 10 palestrantes, você já parou para procurar palestrantes? Porque pessoas negras não falam só de racismo. É importante lembrar disso. Assim como mulheres não falam só de machismo. A gente sabe falar de muita coisa. Não eu necessariamente, porque eu só falo de racismo mesmo. Né? Não tem problema com isso. Também sei falar de coisas, mas prefiro falar só de racismo. Mas tem pessoas negras que sabem falar, por exemplo, de astronomia. Temos pessoas negras que sabem falar de doença, de vários tipos de doença. Temos, por exemplo, pessoas negras que sabem falar de orçamento público. Temos engenheiros fantásticos, agrônomos maravilhosos negros, advogados sensacionais negros, que sabem falar de vários assuntos. E sabe por que você não vê ele? Porque o racismo faz isso. O racismo, mesmo depois de formado, professor, ele dificulta a empregabilidade das pessoas negras. Não é à toa que com muita luta, muito esforço, né? Aquilo que muitas vezes algumas pessoas dizem que nós não temos, muito empenho, a gente conseguiu aprovar em 2014 uma lei que é a 12.990, que é as cotas no serviço público, que tem 10 anos de vigência, mas não podemos esquecer que de 2014 para cá, o número de concursos, essa lei é federal, tá, gente? Tem as suas dimensões estaduais também, tem as suas esferas municipais, mas ela é federal. Mas de 2014 para cá,
a gente teve uma diminuição significativa nos concursos. E os poucos concursos que nós tivemos decisões administrativas que, ao invés de aplicar as cotas nas vagas dos concursos, ou seja, a universidade está abrindo 20 vagas, 10, vou fazer com 10 para eu conseguir fazer essa conta, ou seja, 20%, em 10 nós teríamos 2 vagas para professores negros. Ela fez o que? Ela fez o que a nossa instituição faz, que é abrir as vagas por área. Aí eu tenho uma vaga, nunca dá cotas. Nunca dá professor cotista. Ah, professor, mas isso é um sistema, isso tem a lógica. Essa lógica do sistema ela foi operada a partir de um olhar racista. Né? Você literalmente utilizar manobras administrativas para não efetivar a lei, e eu sei que vocês sabem do que eu estou falando, porque o governo vive fazendo isso para não literalmente não atualizar os nossos salários, não corrigir a inflação. Eu sei que vocês sabem do que eu estou falando. A grande questão é que isso é feito também dentro das questões administrativas. E não estou falando que isso é feito de forma proposital, não estou falando que isso é feito na UEM, estou falando, não é, no Paraná, por exemplo, nós não temos nenhum professor no Paraná, mesmo considerando a federal, e mesmo considerando que o Paraná tem uma lei de cotas para pessoas negras, que tem entrado por cotas raciais, porque no Paraná se aplica essa metodologia que nunca se dá cotas nos concursos, porque sempre se divide por área ou por sub-área. E detalhe, né? Desculpa, dividir umas áreas, por exemplo, se dividir prática de ensino, metodologia de ensino, didática ou outras coisas, estou dando um exemplo bobo aqui, complicado você me dizer que necessariamente precisa de especificidades. Lógico que a gente sabe especificidade, mas poderia se criar outras. Inclusive, nós temos algumas universidades que nos ensinam como fazer uma gestão antirracista. Como que a gente pode falar? E aí, detalhe, nossa, Delton, mas você veio aqui para denunciar, você veio aqui para criticar? Também. Eu vim aqui para criticar, vim aqui para denunciar, mas eu vim aqui, acima de tudo, para relatar o que está acontecendo, que talvez vocês não saibam, talvez vocês não tenham se atentado. Talvez você não se atentado, por exemplo, que, apesar de um concurso a gente ter mais teste seletivo, às vezes o mesmo departamento abre dá 7, 8 vagas, e por que não é inserido cotas raciais nele? E eu não estou necessariamente falando da realidade da nossa universidade, mas também falando da realidade também da nossa universidade. Né? E tudo isso, professores e professoras, passa por espaços de decisão que às vezes a gente ocupa, que são os cargos de decisão, não desde a reitoria, mas também estou falando do COU, do CEP, da chefia do departamento, da coordenação, né? Da sua representatividade no programa de pós-graduação. É disso que nós estamos falando. Aí você pode, nossa, olha que cara chato, lá vem esse militante novamente. Não esqueça que vocês também são chamados de chatos, às vezes, por lutar por direito. Quem luta por direito incomoda, quem luta por direito perturba. Mas se aqueles que vieram antes de nós tivessem deixado de lutar por direito porque alguma pessoa disse que ele é chato, a gente não estava aqui, até porque nós somos herança. Muitos dos direitos que nós temos que está sendo aí retirado, detonado, acabado, é herança daqueles chatos lá atrás. E se eu agora preciso me portar dessa forma, é porque eu necessito deixar um mundo para os que vêm melhor do que eu encontrei. Assim como eu encontrei um mundo que os meus ancestrais que chegaram aqui escravizados lutaram para deixar melhor para mim. Então eu sou fruto, eu sou herança. E por ter a consciência que eu sou fruto e que eu sou herança, professores e professoras, eu não poderia deixar de aceitar esse convite para falar com vocês no Dia da Consciência Negra. E eu sei que a minha fala, às vezes, pode gerar algum incômodo, que a minha fala pode gerar, muitas vezes, algum milindre, mas eu precisava fazer, porque eu me sinto seguro em conversar com vocês. Porque eu entendo que vocês aqui também estão num espaço de luta. E se vocês estão num espaço de luta, vocês devem saber como é difícil lutar. E aí, professores, depois do reconhecimento do racismo, depois de adotar políticas de reparação, é preciso também construir políticas de valorização. Políticas de valorização se faz a partir das nossas decisões. Se faz a partir do momento que a gente faz editais, por exemplo, tem um edital, saiu um edital, consegui um projeto, um edital com 5 bolsas. Nossa, é fundamental que eu tenha diversidade. É fundamental que eu lute, que no meu curso tenha disciplina. E eu sempre falo disciplina porque eu morro desse meio de ideia de conteúdo. Vamos colocar um conteúdo, ele some. Ele some no processo, não deu tempo, caiu. E é exatamente o conteúdo que falava sobre negros indígenas. Sempre cai, a gente sempre cai.
Vamos fazer a reformulação do currículo, muitos cursos vão passar por isso agora. Começamos a discutir. E detalhe, também cuidado com essa de colocar tudo isso na cesta dos direitos humanos, que é fundamental lutar por direitos humanos, e perder as especificidades. Né? Por favor, não chame racismo de bullying. Porque para tratar uma doença, a gente precisa saber o que causou ela. Professor, não estou chamando racismo de doença, porque para mim não é. Mas a gente precisa. Você literalmente, professor, não toma qualquer remédio para dor de cabeça. Você não toma qualquer remédio de dor para dor de cabeça. Então não chame racismo de bullying. E, por favor, muito menos afirme que as pessoas negras se vitimizem. Nós somos vítimas, professor, colegas e colegas. Nós somos vítimas de um sistema que tem nos matado, vítima de um sistema que tem acabado com a nossa saúde, vítima de um sistema que tem detonado com a nossa saúde mental, vítima de um sistema que faz com que as mães negras morram de medo que os seus filhos negros saiam de casa, porque elas morrem de medo deles sofrerem violência, mas morrem de medo das pessoas acharem que ele é o violentador. Né? Essas mães negras que têm que ensinar os seus filhos que não pode sair sem um comprovante de jeito nenhum numa loja, nem que você espere meia hora para arrumar a máquina para o comprovante. Essas mães negras que precisam conversar desde muito cedo com seus filhos sobre o racismo e como o racismo não vai, muitas vezes, vai dizer para eles que eles são feios, que o cabelo dele é ruim, que vai, inclusive, muitas vezes, animalizar eles. Isso é quando eles não são chamados de um nome vinculado a animais como macaco. É disso. Então, nós não nos vitimizamos. Nós somos vítima de um sistema que é operado para, muitas vezes, inclusive, acabar com nossas esperanças. Nós temos poucos alunos negros na universidade. E aí, como alguém que está constantemente ali trabalhando no NEAB, junto com a professora Marivânia Araújo, muitos dos nossos alunos negros sofrem síndrome do impostor, porque está num espaço que não foi pensado e não pensa ele, e ele não se sente bom o suficiente. Ele não se sente forte o suficiente para entregar aquele trabalho, porque ele acha que o trabalho está ruim. E às vezes você lê o trabalho dele, você diz, mas não está ruim. Não, professor, o senhor está falando isso porque o senhor gosta de mim. Eu falei, até posso gostar de você, mas eu não ia falar que o seu trabalho está bom se ele não tivesse bom. Alunos negros, às vezes, acham que o trabalho de TCC dele não está muito bom. E aí eu geralmente pego alguns trabalhos de TCC. Leia esse trabalho aqui. Seu trabalho está 10 vezes melhor que esse trabalho. E esse trabalho foi defendido e passou. Você pode ter passado com 10, mas ele passou. E aí eu sempre falo para os meus alunos e alunas negros e negras que muitas vezes o racismo nos cansa. Ele nos cansa. Eu sempre falo, tá, se ele nos cansa, às vezes pare para descansar, mas não desista. E aqui a pergunta que eu preciso fazer nesse momento é a seguinte, meus colegas. Literalmente, as suas ações, as suas práticas, ela está colaborando para que os alunos permaneçam e tenham sucesso na universidade? Ou ela está colaborando para que os alunos desistam? E quando eu estou falando alunos, eu estou falando todos. Mas deve sempre se pensar que tem alunos, por uma questão histórica, que está numa situação de vulnerabilidade muito maior. Ou em nome de uma ciência moderna, que é mais do que racista, de um pretenso conhecimento moderno, você literalmente esquece das questões sócio-históricas. Ah, não, o que eu ensino na universidade é ciência. Não esqueça que até uns tempos desse atrás, a ciência dizia que pessoas como eu tinham mais tendência de cometer crime. A mesma ciência que literalmente violou o corpo das mulheres negras para estudar a sua genitália, dizendo que elas eram mais próximas aos animais. E com isso a gente construiu boa parte do conhecimento que tem sobre a ginecologia hoje, a partir da violação dos corpos de mulheres negras. Então não use o discurso da ciência, não use o discurso de neutralidade científica para justificar o racismo institucional, nem o racismo estrutural. Pense muito bem se a sua prática não está envolvida nisso. E aí, eu quero terminar a minha fala dizendo o seguinte. A Bell Hooks, que é uma autora, uma feminista negra norte-americana, ela tem alguns livros. Um deles que eu adoro é Ensinando a Transgredir. Ela diz no livro dela, educar como uma forma de liberdade é uma maneira de ensinar que qualquer um pode aprender. Nosso trabalho não é meramente compartilhar informações, é ensinar de uma maneira que respeite e que cuida das almas do nosso aluno. Isso é essencial. Dito isso, professores e professoras, eu agradeço
a audiência de vocês. Eu agradeço a persistência de vocês e, por favor, não fique bravo comigo, mas entenda a minha fala como um clamor, um pedido. Alguém que acredita muito no nosso trabalho como professora, alguém que acredita muito na nossa força como professora, alguém que não estaria aqui se não fosse uma professora que disse lá para o menino negro, quando ele estava lá na 6ª série, você já pensou em ir para a universidade? Ele sequer sabia o que era universidade. Eu acredito muito em nós. E por acreditar em nós, isso aqui necessariamente não é nenhuma palestra. É um manifesto, é um pedido, é um clamor. Gratidão a todos e todas e seguimos lutando. E gratidão a Sesdoen por me oferecer esse lugar de fala e com certeza de escuta. Delton, que fala maravilhosa, forte e necessária, principalmente nesse momento sócio-histórico no qual nós vivemos, né, de um retrocesso geral, né, em termos de sociedade brasileira, e parabenizo pela sua fala, pela sua convocação, né, pela sua explanação, e agradeço mais uma vez, Delton, pela sua participação e por essa lucidez, né, em trazer estas questões históricas tão fortes, né, dessa mazela que é a sociedade brasileira, que se tece o tecido da sociedade brasileira, né. Então, só tenho a agradecer, né, e estou impactada com a sua fala, né, e enquanto professora também acho muito importante essa chamada que você nos faz, né, para pensar que lugar que nós estamos ocupando e como que nós estamos agindo de fato, né, para que mude, né, ou para que minimize ou para que melhore a situação na qual nos encontramos e principalmente a população negra, dos afrodescendentes. Eu só tenho a agradecer, Delton, em ter sido tão generoso, em ter sido tão enfático e necessária essa pontuação enfática, né, da situação na qual sempre nos encontramos e que ainda se perpetua. E, mais uma vez, eu agradeço. E eu lembro que esse Dia da Consciência Negra é o que você colocou, um dia específico para relembrar as lutas, mas que as lutas são diárias, né? Esse é um dia, assim, para relembrar toda essa luta, mas a luta não está só nesse dia, tá, né, desde que houve aqui a escravidão, né, e que vem essa luta desta população negra e da população que apoia, né, os direitos humanos, a dignidade humana e o respeito. Então, agradeço muito e em nome da diretoria da Sesdoen. Muito obrigada, Delton, e parabéns aí, né, por todo o seu engajamento, pela sua força e pela sua existência que resiste. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professor, e eu agradeço a você, agradeço a toda a diretoria por estar conosco nessa luta. Saiba que ela fica bem mais fácil quando nós lutamos juntos. Sim. Muito obrigada, Delton. De nada.